Boa noite, turma. Hoje o formato da nossa aula vai ser assim, tá? Eu vou estar disponibilizando o link para vocês e vocês vão poder assistir a aula. E qualquer dúvida me procura no WhatsApp, tá? Então, hoje a gente vai abordar o tema tendências pedagógicas. Já disponibilizei para vocês o material no portal, né? Então, quando a gente pensa assim, tendências pedagógicas, parece até ser uma ideia de moda, que a cada momento, e a gente pode ver nessa questão não de moda, mas que também está relacionado a um período, as tendências pedagógicas, né? Então, a cada momento histórico, a cada momento sociopolítico de determinada característica, a gente tem uma determinada manifestação educacional. Então, a escola se adapta às características sociais e políticas da época. Então, dentro dessa ideia de tendência, né, os professores Saviani, Demerval Saviani e Libânio, José Carlos Libânio, propõem a reflexão sobre essas tendências pedagógicas, mostrando que as principais tendências pedagógicas usadas na educação brasileira se dividem em duas grandes linhas de pensamento pedagógico, que são elas tendências liberais e tendências progressistas. Aqui a gente vai estudar agora as tendências liberais. São essas duas linhas, né? As liberais, que compreende tradicional, renovada progressivista ou progressista, renovada não diretiva e tecnicista. E a progressista, né, a tendência pedagógica progressista, ela segue essa linha de libertadora, libertária, crítico-social dos conteúdos. Então, a gente vai estudar as tendências pedagógicas liberais, todas do grupo liberal, né? Que são a escola tradicional, a escola renovada progressivista, a escola renovada não diretiva e a escola tecnicista. Então, pedagogia liberal. O termo liberal não tem um sentido de avançado. Então, quando a gente pensa na pedagogia liberal, esse termo liberal que se usa, ele não tem um sentido de avançado, democrático, aberto, como costuma ser usado. A doutrina liberal apareceu com uma justificação do sistema capitalista, que, ao defender a predominância da liberdade e dos interesses individuais da sociedade, estabeleceu uma forma de organização social baseada na propriedade privada dos meios de produção, também denominada sociedade de classes. A pedagogia liberal é uma manifestação própria desse tipo de sociedade capitalista, desse tipo de sociedade dividida por classes. Então, essa pedagogia, né, ela estava interessada nos interesses individuais da sociedade, que era uma sociedade dividida por classes. Então, os interesses eram predominantemente da classe burguesa. Então, essa pedagogia acreditava que a escola tem a função de preparar o indivíduo para desempenhar papéis dentro da sociedade, de acordo com as aptidões individuais de cada um. E então isso ia fazer com que o indivíduo ele se adaptasse à questão de quê? A valores e normas vigentes dentro dessa sociedade capitalista, ditados pela classe dominante, que seria a classe burguesa, né? E com isso vem a primeira tendência liberal, que é a tendência liberal tradicional, a escola tradicional, né? Então, a gente sabe que a escola tradicional, a gente já tem aí desde o modelo que os jesuítas trouxeram para a gente, né? Então, é aquela escola bem fechada, doutrinária, né? Então, se os jesuítas, eles desempenhavam um papel pedagógico doutrinário, então, essa escola tradicional, ela vai continuar desempenhando esse papel doutrinário com os alunos. Então,
o compromisso dessa escola era na questão de quê? De a escola é com a cultura. Então, o compromisso dela estava com a questão da cultura, né? A questão de desenvolver o ensino puro, livre de questões políticas ou sociais, porque preparava aquele indivíduo para assumir uma posição social, mas não que tivesse preparada como hoje, que a gente prepara o indivíduo que a gente hoje prepara na escola, para ele desempenhar papéis dentro da sociedade como um sujeito crítico. E lá não, era um sujeito passivo, aonde iam ser ditados os ensinos para ele e ele ia estar sendo inserido dentro da sociedade para atender o quê? As normas e os valores das classes dominantes. Era para servir. Então, era isso. O compromisso da escola é com a cultura. Os problemas sociais pertencem à sociedade. Então, era totalmente desligado, né? Isso. Assim, mesmo capazes devem lutar para superar suas dificuldades. Então, quando a gente diz bem assim, a questão dos alunos, ele precisava se deter de um conhecimento, ele precisava aprender, né? Mas ele precisava aprender desde que ele se esforçasse. Então, ele precisava se demonstrar capaz, né? E superar as suas dificuldades para conquistar aquele ensino, para conquistar a aprendizagem, né? E se ele não conseguisse se deter daquele conhecimento, né? Não absorver aquele conhecimento, ele deveria procurar o quê? Um ensino profissionalizante. Por quê? Como a gente sabe, o ensino era muito direcionado às classes sociais de poder aquisitivo, né? Que justamente quando a gente fala dessa classe burguesa. Então, diante disso, eram preparados os filhos de pessoas ricas para desempenhar papéis dentro da sociedade que influenciasse diretamente na economia da sociedade. Então, para o ensino superior, para a questão da pessoa fazer a faculdade, né, o ensino superior, ela precisava deter de um conhecimento, ela precisava passar por exames totalmente restritos e com um nível de dificuldade muito grande para uma sociedade naquela época que a maioria eram analfabetos. Eles mal tinham aprendido, ou então analfabeto funcional, né? Que não sabiam interpretar muitas vezes. Sabia ler e escrever, mas não sabiam interpretar. Então, diante disso, já ficava muito difícil eles passarem para o ensino médio e quando passasse para ingressar nenhum nível superior. Então, era um nível bastante difícil para ele passar. Então, também tinha o nível médio direcionado para essa questão do nível profissionalizante. Então, quando a pessoa não conseguia ingressar no nível superior, ele partia para essa questão de um nível profissionalizante, que muitas vezes era o que a maioria fazia, né? Então, o conteúdo era enciclopédico. Então, era ensinado o quê? Valores sociais acumulados das gerações passadas, adultas. O aluno tinha que deter aquele conhecimento como verdades absolutas, determinado pela sociedade que ordenava a legislação. Então, todo esse conteúdo era determinado pela classe dominante. Então, os conteúdos tinham interesse para atender a essa classe. Então, não era adequado, muitas vezes, para quem não tinha essa questão de ter sido nem alfabetizado. Então, não era interessante. Então, o conteúdo que existia dentro desses livros era o que era tido como verdade absoluta. E os métodos que eram utilizados pelos professores eram de
exposição, repetição e memorização. Então era dessa forma que os conteúdos eram passados e tinha valores intelectuais, né, diante disso. Então, a exposição verbal, a preparação do aluno, a preparação do aluno na questão de que se iniciava um assunto já abordando o passado, que foi anteriormente realizado, entendeu? Para poder um com o outro ter sentido para eles, né? Então era dessa forma. E eles associarem, era essa questão de generalização dos aspectos particulares, chegasse a um conceito geral e a exposição sistematizada, organizada e a aplicação de fatos adicionais, resoluções de exercício. Então dava-se muita ênfase nessa questão da aula expositiva, a repetição e a memorização com essas atividades, entendeu? Exaustivas de exercício, resoluções de exercícios, justamente para o aluno memorizar sistematicamente todo o conteúdo que era ministrado pelo professor. Então, era a única coisa que eles visavam era a memorização. E se o aluno não conseguisse, era porque ele era incapaz, não era porque ele tinha algum problema, não. Porque todos os alunos eram vistos iguais. Então, não é como hoje que a gente tem a consciência de uma sala, entendeu? Diversificada, com pensamentos diferentes. Hoje a gente tem essa visão, mas antigamente não se tinha essa visão. Todos eram vistos como iguais e capazes. Então, se você não conseguisse deter daquele conhecimento, né, aprender aquele conteúdo, era porque você era incapaz e não se esforçou o suficiente para aprender. Então tinha muito essa questão para formar justamente esse hábito de memorização. O relacionamento do professor e o aluno. O professor é o que? A autoridade que fala e o aluno memoriza e reproduz. Então era isso. O professor era visto como uma autoridade máxima, né? E o aluno era um sujeito passivo, que só memorizava os conteúdos. Só isso. Não existia uma questão de uma comunicação, uma troca de conhecimento dentro da sala, não. A verdade absoluta, quem detinha era o professor. E esse conteúdo era transmitido de forma absoluta, né? E o aluno tinha que memorizar, tinha que absorver todo aquele conteúdo. E a disciplina era imposta justamente para assegurar o quê? A atenção e o silêncio. Então, por isso que era imposto uma disciplina pelo professor. Ele era bem rígido e ele impunha uma disciplina porque ele achava que só dessa forma ele teria a atenção e o silêncio dos alunos para poder absorver aquele conteúdo que estava sendo transmitido. A questão dos pressupostos. A aprendizagem mecânica, avaliação punitiva e classificatória. Então, não se levava em conta as características próprias de cada aluno, de cada idade. O aluno era visto como um adulto em miniatura. Então, ele era capaz, sim, de deter de todo aquele conhecimento que era transmitido para ele. Por isso, essa questão da aprendizagem mecânica, que era através dessa memorização, né? De ponto a ponto, você tinha que estudar, tinha que memorizar, as questões eram fechadas e você não poderia colocar a sua opinião direta, não, tinha que ser transferido todo o conteúdo que você aprendeu, entendeu? Que você memorizou, você tinha que colocar na prova, na questão, entendeu? Que perguntava direcionadamente sobre tal assunto. Então, você tinha que responder conforme estava no livro.
Não era para você acrescentar nada que fosse referente à sua opinião, não, era para transferir tudo que estava no livro, você memorizou e seria cobrado nessa avaliação, que justamente é uma avaliação punitiva e classificatória, porque era onde se expunha a questão de que se você, o professor não chamava você para dizer, conversar com você diretamente, para perguntar o porquê você tirou aquela nota, o que foi que aconteceu, não. Ele ia expor a sua pessoa diante de toda a classe, dizendo qual nota você tinha tirado, e aquilo já era o quê? Uma punição para você aprender e memorizar melhor da próxima vez, né? Desculpe. Para da próxima vez você ter um rendimento satisfatório, que atendia às questões. Então, aquilo já era uma questão punitiva, chamar seus pais para poder reclamar diretamente, entendeu? Com você na sala, presenciando tudo, para dizer que o seu filho é um preguiçoso, ele não está querendo aprender, ele fica sem fazer nada na sala e não está absorvendo todo o conteúdo que está sendo transmitido. E classificatória, porque justamente era onde separava a questão dos bons dos ruins. Então, era tido uma nota, né? Você era mensurado por uma nota. Então, diante disso, tinha uma exposição muito grande do aluno diante de toda a turma e diante das escolas também. A manifestação da prática escolar. Essa escola são escolas religiosas, leigas e atuante. Por que diz escolas religiosas? Porque tinha o cunho dos jesuítas, ao qual trouxeram esse ensino para a gente. A questão das escolas leigas, quem viu o vídeo da aula passada, né? Da onde eu falo da reforma pombalina, que foi aonde o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, e diante do que ele expulsou os jesuítas, que eram os professores, a gente ficou desprovido de mão de obra, né, para esse ensino. Então, quem ensinava nas escolas? Muitas vezes eram profissionais que não tinham, de maneira alguma, formação para aquele ensino. E aí veio essa questão leiga, da pedagogia leiga. E atuante, por que atuante? Porque nos dias atuais a gente ainda segue muitas raízes da tendência liberal tradicional. Na questão de que, se a gente for observar no nosso ensino, ainda tem muita questão das carteiras organizadas em fileiras, essa aula expositiva. A gente não tem mais essa questão da memorização. Alguns professores, né, pouquíssimos, ainda vêm a cobrar isso, mas não é mais algo que eu possa dizer que está atuante. Mas sim, a gente tem raízes justamente nessa questão de quê? De aulas expositivas, que detêm de um conteúdo sistematizado, da questão de prédios. Então, toda essa estrutura ainda, a gente ainda carrega raízes da tendência liberal tradicional. Ainda a gente detém de avaliações, que queira ou não queira, por mais que a gente tenha avaliações hoje na atualidade, que é de observar o desempenho do aluno, a gente respeita muito essa questão das características de cada aluno, mas a gente ainda tem avaliações que são mensuradas por notas. Então, a gente ainda traz muitas raízes da tendência liberal tradicional no ensino atual, tá? E agora a tendência liberal renovada progressista. Então, a finalidade da escola, né, o papel da escola é adequar o indivíduo ao meio social. Então, eu vou preparar esse indivíduo para ele estar no meio social. Então, diante disso, a gente tem muitas influências da questão de que, por volta dos anos 20 a 30, né,
o liberal democrático chega ao Brasil na escola nova, defendendo a escola pública para todas as camadas da sociedade. Então, aí já na tendência tradicional, né, na escola tradicional, então essa escola era mais direcionada para os valores, para atender os valores da classe, né, dominante, da classe burguesa. E nessa questão já vem o que? Trazer agora uma escola que seja defendida para todas as camadas da sociedade. Então, com certeza, a questão de conteúdo vai ser repensado, os métodos, o relacionamento, tudo isso vai ser mais pensado para ser direcionado de uma melhor forma para o aluno, né? Então, adequar as necessidades individuais ao meio social. Então, a finalidade da escola era isso, adequar as necessidades individuais ao meio social. E nessa questão, todo ser dispõe dentro de si mecanismo de adaptação progressiva ao meio. Então, eu vou me adequando ao meio progressivamente, né? São adaptações do meu comportamento. Então, é muito diferente, né? A interação do meio com a experiência. Então, o conteúdo de ensino com foco nos processos mentais, o aprender a aprender, né? Então, é a integração do meio das experiências. Eu vou precisar ter um ensino pautado em experiências, né? Pautado no interesse do aluno e as exigências sociais. Então, agora vai ser o ensino pautado no interesse do aluno através da experiência com o meio. Então, o método vai ser o aprender fazer, né? Para atender justamente esses interesses, essas necessidades, né? O sujeito vivencia frente a desafios cognitivos. O processo de aquisição do saber, né? É o aprender a fazer. Então, vai ser dessa maneira que o processo de aquisição do saber vai ser direcionado, que é o aprender a fazer, aprender fazendo, né? Com experiências, tentativas experimentais, pesquisas, descobertas, né? Então, o ensino vai ser, os conteúdos vão ser direcionados, né, dessa forma, né? O professor vai estar aí como que o relacionamento do professor e aluno. O professor auxilia o aluno em seu livre desenvolvimento. Então, justamente vai ter as experimentações, vai ter estudos de pesquisa, vai ter descobertas, vai ser pautado nessas situações que são muito importantes até hoje, né? Então, justamente pautado na questão do ensino com situações problema, né? É um ensino que respeita a fase que o aluno está. Então, não é mais, eu não vou pensar que o aluno, que a criança é um adulto em miniatura, não. Eu vou entender que a criança, ela tem fases, porque justamente essa tendência liberal renovada, progressista, ela tem influências de Piaget. Então, com a influência de Piaget, né, com a influência de John Dewey, de Carl Rogers, então é muito importante essa daqui de John Dewey, porque justamente trouxeram influência naqueles anos de 1930, com Anísio Teixeira, para a questão da escola nova, né, para o desenvolvimento dessa pedagogia liberal renovada. Tem em comum essa defesa da formação do indivíduo como um ser livre, ativo, social dentro da sociedade. Então, o relacionamento do professor-aluno, o professor agora vai ter um papel de auxiliar o aluno em seu livre desenvolvimento. Desculpe. Então, retira o professor e os conteúdos disciplinares do centro do processo. Não é que não vai ter, mas não vai ser mais o foco, né? Agora o foco vai ser dado ao aluno. O aluno como centro, como fundamental, e nisso o professor vai ter o papel de auxiliar, justamente pautado. Quando a gente diz pautado nessa pedagogia de John Dewey, é justamente por isso, porque
auxilia de Piaget, né? Porque justamente vai auxiliar na questão de uma pedagogia de projetos, que é bem importante, que aonde eu vou trabalhar, onde eu vou desenvolver situações, problemas, e vou estar sempre estimulando o meu aluno a buscar esse conhecimento, a se desenvolver dentro desses conteúdos. Por isso que é o aprender a fazer. Eu vou ter o pressuposto de aprendizagem, estímulos e resposta a essa aprendizagem, que é muito importante. O professor vai estar o quê? Administrando uma avaliação através de quê? Uma observação contínua daquele aprendizado, daquele conhecimento que o aluno está adquirindo, né? Devagar, no seu tempo, no seu ritmo, respeitando as fases do sujeito, que justamente entra essa questão que é baseada em Piaget, que é a psicologia genética, que justamente respeita a fase do sujeito, né? Então, criança, adolescente, que vai passando por fases, né? De acordo com sua idade. Esse método de projeto de John Way é bem importante também, porque justamente ele vai assimilar, né, principalmente se tiver uma sequência lógica, né, do conteúdo, através das experiências palpáveis que esse aluno vai ter com o ambiente. Então, isso vai ajudar justamente no assimilar e acomodar, porque agora se respeita sim o que o aluno já tem de conhecimento prévio, e ele acha que justamente com o conhecimento que a escola vai proporcionar através dessas experiências, ele vai poder formar novos conceitos. Então isso vai passar por um processo justamente de assimilação de um novo conceito, para depois haver uma acomodação desse conceito novo, né? E isso eu preciso estar sendo constantemente estimulado, auxiliado pelo professor. Então, é muito importante esse ensino. E quando diz manifestações da prática escolar, hoje, na atualidade, é bem reduzido. É bem reduzido mesmo essa questão hoje, porque muitas pessoas distorceram esse